Olá, amigos. Quinta-feira, dia 22 de agosto, chegamos na leitura 1060. O título que nós estamos estudando durante todo esse terceiro trimestre do ano é sobre o Evangelho de Marcos. E o título de hoje, O que você quer que eu lhe faça? Leitura de Marcos, capítulo 10, versos 46 ao 52. Como Bartimeu reagiu à chegada de Jesus? Falando aqui do cego Bartimeu, com entusiasmo e fé, com convicção, E, ironicamente, naquele momento, apesar de ser cego, ele era o único que verdadeiramente enxergou Jesus. Essa é a minha resposta, Ele recebeu Jesus com entusiasmo porque ele saltou de onde estava, jogou a capa de sobre si, E foi ao encontro de Jesus, Os discípulos e as pessoas falam, incitando para que ele ficasse quieto, e ele cada vez falava mais alto, berrava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Ele verdadeiramente enxergou Jesus, Até que ponto no Evangelho de Marcos, com poucas exceções, Jesus dizia às pessoas que não contassem a ninguém sobre seus milagres, e sobre quem ele era. Nesse relato do texto de hoje, quando Bartimeu ouviu que se tratava de Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Marcos 10, 47. Mantendo o tema da revelação do segredo presente no Evangelho de Marcos, a multidão assumiu o papel que pedia silêncio enquanto tentava. Jesus pedia que depois que ele fazia os milagres, que ele fosse em paz, vá, tua fé te salvou, e pedia que não contasse para ninguém. Eu acredito que era uma tática de Jesus, Quando a gente pede para que se não conta, aí que as pessoas contam, Então, mantendo o tema da revelação do segredo presente no Evangelho de Marcos, a multidão assumiu o papel que pedia silêncio enquanto tentava, sem sucesso, acalmar o mendigo barulhento. Mas Bartimeu não se intimidou e gritou ainda mais alto. Marcos 10, 48. Suas palavras eram uma confissão de fé em Jesus como o Messias e uma expressão da certeza que ele podia curá-lo. O título Filho de Davi, na época de Jesus, envolvia dois conceitos: o retorno de um rei ao trono de Israel e a ideia de que esse personagem realizaria curas e expulsão de demônios. Você pode ver aí, vou citar aqui pelo menos dois textos: Isaías capítulo 11 e Jeremias capítulo 23. Jesus parou e pediu que chamassem o cego. É interessante que o homem, ao se aproximar de Jesus, atirou a capa para o lado. Nesse tempo, os cegos ocupavam a parte inferior da sociedade juntamente com as viúvas e com os órfãos. Lamentável, Estavam abaixo do nível de subsistência e enfrentavam o perigo real, com toda certeza. A capa representava a segurança do homem. Deixá-la para trás significava que ele tinha fé de que Jesus o curaria, Ele viu o que ninguém enxergava, A capa, aliás, Jesus não o decepcionou. Todos que iam a ele em busca de ajuda eram recebidos. Jesus não rejeitava ninguém, E continua não rejeitando ninguém, Se você acha aí que você não tem mais acesso a Jesus, é simples: arrependei-vos e convertei-vos, e o acesso novamente é ligado. Religião é isso, é religar o homem a Deus, Cristo fez a mesma pergunta que havia feito a Tiago e João: o que você quer que eu lhe faça? Em Marcos capítulo 10, verso 36 e verso 51. Sem hesitar, o cego pediu a Cristo que lhe desse visão, e o mestre fez imediatamente. Então o homem, agora curado, o seguiu pela estrada. Essa história é o encerramento da sessão de discipulado em Marcos, servindo como complemento e apoio para a história da cura de outro homem cego de Marcos capítulo 8, verso 22 ao 26 e 26, As duas histórias ilustram que o discipulado consiste em ver o mundo e a realidade com os novos olhos, às vezes não claramente no início, mas sempre seguindo Jesus no caminho, Oséias capítulo 6, verso 3, diz lá, na parte A, conheçamos e prossigamos firmemente adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Você já gritou como Bartimeu? O que aprendeu com essa experiência?
Bom, ele sempre nos ouve. Mas o silêncio também é uma didática de Deus, né? O aluno, quando faz a prova, o professor também fica em silêncio. Precisamos enxergar e prosseguir enxergando, né? Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque o teu é o poder, tua é a glória, para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.